Olá, seja bem-vindo a mais uma vez a nossa sala de oração. Quero orar junto com você, quero abençoar a sua vida, mas acima de tudo quero que o Espírito Santo te inspire, te motive e te atraia para esse lugar de oração. Tem sido tão bom. E oração faz bem. Orar faz bem. Se tem algo que eu aprendi na minha vida é orar faz bem. Para você, para mim e para aqueles que estão ao nosso redor. E numa semana especial, falando sobre mamães ou pelas mães, Dia das Mães, eu quero compartilhar com você a história de algumas mães. Mães que oraram, mães que tiveram motivos de oração, mães que tiveram dores, mas que de alguma maneira Deus ouviu a oração delas. E de uma maneira tão intensa e movida por fé, elas tiveram respostas. E essas respostas mudaram a história não só delas, mas impactaram a história bíblica. E hoje eu quero conversar com você sobre Ana. Ana, isso mesmo, Ana, a mãe que chorou até Deus responder. Ana, aquela que aos pés do Senhor chorou e disse, Senhor, dai-me filhos. Ana era estéril. Hoje, talvez seja muito comum muitas mulheres não poderem engravidar. E eu, particularmente, vivi isso na minha casa. Minha esposa não poderia ter filhos, nem eu. Mas nós oramos. Eu lembro de um dia ajoelhado, sentindo essa dor que era a dor da minha esposa. E ela chorava em alguns momentos. E nós oramos e pedimos, Senhor, dá-nos filhos. E hoje temos uma princesa, podemos dizer assim, de 18 anos. Deus atende oração. Mas falando de Ana, a história de Ana está no livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, no versículo 10, diz assim, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto a Deus, dizendo, ó Senhor dos exércitos, se tu me destes atenção à humilhação da serva e lembrares de mim, não te esqueceres da tua serva, mas der um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias na sua vida. Seu cabelo e a barba nunca serão cortados. Enquanto ela estava ali, ela continuava orando. E havia um sacerdote ali que estava observando. E chega até ela e diz assim, Ana, uma hora dessa você está embriagada? Porque a compreensão dele é que ela estava bêbada. Porque em algum momento ela não conseguia expressar, não saiu o som das palavras. Sabe aquele momento de oração que a gente não sabe, não consegue expressar, não sai voz, só um lamento. Só os nossos lábios se mexem, as lágrimas rolam pela face e nós não sabemos se a resposta virá. Esse era o contexto de Ana. Dor profunda, humilhação, pressão. Penina, uma outra mulher, zombava dela. O Senhor não te dá filhos, mas eu tenho filhos. Eucana, seu marido, diz, Ana, eu não sou melhor para você do que muitos filhos. Tem hora que nenhum conselho, nenhuma palavra vai amenizar a dor. A dor existe, a dor é real. Mulheres que sonham em ter filhos sentem uma dor quando não podem. Mas eu sei que Deus é poderoso. Eu sei que Deus é poderoso para gerar. E se esse talvez é o seu caso, você está assistindo, eu quero orar com você e liberar sobre a sua vida, que assim como Ana, assim como a minha esposa Vanessa, você também será mãe de filhos. Porque é bíblico, ela orou e Deus agiu. Deus faz da estéril mãe de filhos, é uma promessa. A quem nós vamos pedir? Podemos pedir a medicina, podemos recorrer a tantos artifícios que os médicos podem fazer. Mas, acima de tudo, podemos pedir àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. E é lá, nos céus, que Ana recebeu de Deus. Eu tive a oportunidade de estar num lugar em Israel onde acredita-se pelas escavações, a arqueologia, que é exatamente o lugar onde estava o tabernáculo, onde estava Eli, e próximo onde Ana se ajoelhou. E uma história tão interessante, um casal esteve ali, aquele lugar, e ele ouviu aquela história fazendo uma viagem turística, e ele disse, Senhor, nós queremos ter filhos, mas não podemos.
se o Senhor nos der filhos, nós voltaremos aqui e vamos honrar o Senhor. E se você visitar hoje ali em Judeia, Samaria, em Israel, tem um monumento. Ele construiu uma espécie de um museu contando a história de Ana quando ganhou Samuel. Porque o mesmo Deus que deu para Ana, deu para aquele casal que, se não me engano, reside lá em Miami, filhos. E esse mesmo Deus é o Deus que está aqui. É o Deus que opera na sua vida. É o Deus que acolhe o seu pedido e que conhece a sua dor. Que tipo de oração que Ana fez, nós podemos perguntar. Que tipo de lamento? Ele foi profundo, ele foi de súplica, de perseverança, porque tem momento que não tem palavra que console, não tem conselho que conforte, não tem abraço que dê direção. Tem hora que é lamento, é humilhação, e a humilhação para ela é: Senhor, eu sou uma mulher e eu não posso ter filhos. E ela chorava angustiosamente, de maneira tal que o sacerdote que olhava como um pastor da época falava: gente, uma mulher dessa, a essa hora, bêbada. E ela diz: meu Senhor, eu não estou bêbada, eu só estou pedindo a Deus que atenda o pedido dessa tua serva, que não tem mais nem forças para orar. O que aconteceu? Tempos depois, Ana engravidou de Samuel. Samuel se tornou um sacerdote, aquele mesmo que ungiu Davi como rei. Primeiro ungiu Saul, depois ungiu Davi como rei. Sacerdote, um homem de Deus. Deus ouviu a oração de Ana. Deus pode ouvir a sua oração. Deus pode fazer milagres. Aquele lugar de súplica, aquele lugar de humilhação, aquele lugar de dor intensa, ela não foi para nenhum outro lugar da reclamação, ela não foi, se fosse hoje talvez, pelos vídeos, pelas publicações de mídias sociais, não, ela não foi chorar a sua dor publicamente, ela foi para o secreto, clamar aquele que poderia respondê-la. E é por isso que Ana se torna um exemplo de mãe para mim e para você. Será que, às vezes, você já tem um filho, mas talvez você esteja chorando de dor, de humilhação, porque ele está em caminhos que não são aqueles que você sonhou. São caminhos que não é aquele que você planejou. São caminhos que talvez ele abandonou o próprio Senhor. Mas orar faz bem. Orar faz bem para ele, orar faz bem para você. Ainda que seja movido por dor, ainda que sejam notícias de humilhação, ainda que seja aquela notícia que você fala: Senhor, o que eu fiz? O que eu fiz para merecer isso? Por que o meu filho faz isso? Senhor, eu cuidei tanto, eu fiz tudo. Mas agora é hora de orar. É hora de ir para aquele lugar que Ana foi. E crer que a oração nasce da dor mais profunda da alma. E essa oração que nasce aqui de dentro alcança o coração de Deus. Foi assim que aconteceu com ela. Então, eu quero incentivar você a orar. Você que é mãe, ore pelos seus filhos. Você que é filho, entenda que isso que vem de dentro, essa dor, não existe humilhação que Deus não conheça. Então apresente a Ele. Então se vem alguma dor aqui dentro, uma súplica, e você diz: Senhor, eu estou sendo humilhado, eu não consigo, eu estou sendo humilhada, não tem mais como. Lembre-se de Ana, uma mãe que orou a ponto de alguém julgá-la que ela estivesse bêbada. Mas ela não se importou com aquilo. Ela tinha uma mensagem: eu quero filhos. O que você quer hoje? Vamos orar especificamente por você que talvez tenha buscado em Deus ter filhos e não tem conseguido. E eu creio que Ele pode dar. Senhor, em nome de Jesus, quero abençoar. Se você nos assiste agora, onde estiver ouvindo, eu creio que Ele faz da estéril mãe de filhos. Eu creio que Ele é poderoso para trazer a você filhos. Eu quero abençoar a sua vida para que por meio da oração você creia, receba um toque de Deus e Ele possa satisfazer aquilo que é o desejo intenso do seu coração, que em meio à dor, em meio à humilhação, em meio à angústia, a resposta venha. E assim como Ana levantou Samuel, assim como a minha esposa Vanessa levantou a Esther, que você possa levantar
a herança do Senhor, que são os filhos. Que Deus te abençoe e que, se você porventura está passando por um momento de humilhação e de dor, ore. Orar faz bem. Eu sei que Deus é com você. Amém? Que Deus te abençoe. Lembre-se disso, eu quero reprisar muito, eu quero falar muito, repetir muito sobre isso. Orar faz bem. Então ore. Apresente a Deus a sua oração. Em nome de Jesus. Até mais, até o próximo programa, até a próxima sala de oração.